pessoal, meu nome é Denise, sou especialista em educação especial e vim trazer mais uma orientação sobre como avançar as crianças no pré-silábico. Vamos comigo? É uma aula muito legal com muitas orientações e atividades. Venha comigo! Antes de iniciar as atividades, como que pode ser trabalhado para avançar as crianças no pré-silábico, nós precisamos entender os 4 conceitos básicos. Não adianta saber o conteúdo do que é pré-silábico, mas nós temos que entender como se processa o pensamento da criança para nós usarmos as estratégias adequadas para avançar essas crianças neste nível. Então, o primeiro conceito é saber o que é sistema da escrita alfabética. O que é? É o sistema da escrita que nós utilizamos com alfabético, com som, organizado, estruturado para a compreensão do sistema da escrita, como falar e escrever e o entendimento delas. Nós temos a cultura ocidental, então nós trabalhamos com as letras. O segundo conceito é saber os níveis da escrita, que são aquelas fases que nós já conhecemos, que hoje eu vou trabalhar o pré-silábico. E daí os outros vídeos vão estar sendo divididos para cada nível com atividades e orientações necessárias para o avanço de cada uma delas. O terceiro conceito seria trabalhar puramente a consciência fonológica, que é a percepção que a criança faz entre o som e a letra. Não adianta só trabalhar o alfabeto, o nome do alfabeto, sem trabalhar o som, porque nós temos uma cultura pautada na articulação do som, porque nós falamos e escrevemos aquilo que falamos. E o quarto é desenvolver a consciência da palavra. Eu vou explicar cada um deles. Então, vocês estão vendo a imagem do pré-silábico. O que seria? Ele não entende a relação da fala e da escrita. Então, aquilo que eu falo, ele não percebe que pode escrever. Então, ele não tem a relação entre letra e som ainda. A criança fala a palavra, mas não tem relação o que significa essa palavra. Então, a criança pré-silábica escreve letras aleatórias, como vocês estão vendo no slide, ou símbolos aleatórios para representar aquilo que ela entende que seja uma palavra. Então, você vai ditar uma palavra, ela vai escrever letras do próprio nome ou figuras que ela conhece, ela vai misturar. Então, ela está no pré-silábico. Por que pré-silábico? Porque ela ainda não conhece a relação da letra e som, da fala e da escrita. Níveis da escrita. Então, o professor precisa entender como se processa o nível da escrita a partir do pensamento e de como a criança pensa. Então, quer dizer assim, que não adianta você ficar lendo conteúdos, como trabalhar, se você não mudar o seu pensamento, de não entender como a criança pensa. Entendendo como a criança pensa, você vai ter estratégias adequadas para que ela avance. Então, o professor precisa mudar o pensamento arcaico, aquela coisa tradicional, antes de mudar o pensamento da criança. Então, você precisa se reestruturar, se reinventar e tentar mudar esse pensamento para um pensamento voltado para a criança, como ela pensa, como que ela age. Vamos entender como a criança pensa. Então, assim, da consciência fonológica, como que a criança se processa o pensamento dela. Então, nós temos duas figuras, o leão e a formiga. Você pode apresentar 2 figuras para ela. Primeira coisa, você tem que entender como a criança pensa. Entendendo como isso, aí você pode criar estratégias para que a criança avance. Então, primeiro de tudo, você coloca 2 figuras e pergunta para ela, ou para ela escrever, leão e formiga. Na ideia do pré-silábico, na criança pré-silábica, ela vai entender assim, que o leão, como é maior, ela vai escrever várias letras aleatoriamente. E a formiga, como ela é pequena, ela vai escrever com poucas palavras, porque ela é pequenininha. Você pergunta assim, qual é a palavra maior? Ela vai dizer que é o leão. Aí você pergunta o porquê. Ela vai responder que o leão é maior, então tem que ter mais letras. E, ao contrário da formiga, que é pequena, precisa de poucas letras. Isso se chama realismo nominal, quer dizer que ela ainda não tem consciência do que fala com a escrita.
Então, para escrever leão, a criança vai colocar um monte de letras e a formiga poucas letras. Por que isso acontece? Como eu já disse, porque a criança está presa à característica da palavra, quer dizer, à característica do animal, por ele ser grande ou pequeno. Quando a criança escreve assim, pergunta a ela por que escreveu dessa maneira, compreendendo o pensamento dela. Entender a relação da fala e da escrita, ou seja, que é a relação entre o som e a letra, aquilo que falamos, podemos escrever. Quando a criança entende o significado e a estrutura sonora, ela está se desprendendo do significado da palavra e compreendendo o que ela está produzindo na fala. Aí que ela vai começar a avançar para outra etapa. Ela vai observando o som da fala e articulando em diferentes níveis de palavra. Os níveis fonológicos bem trabalhados desenvolvem a reflexão e a compreensão sonora da fala. Então, se você pautar num desenvolvimento, numa estratégia, atividades bem elaboradas, com certeza ela vai começar a refletir e compreender sobre o sistema de escrita. Então o foco é saber como o aluno pensa e saber como intervir nesse contexto. Se ela está presa no significado da palavra, ela precisa trazer estimulações corretas para que ela avance na hipótese da escrita. O som da palavra que a criança diz, ela pode escutar em diversos contextos, em uma música, no texto, em uma frase. Então uma palavra vai ter sentidos em vários contextos. Ela pode ver numa historinha, numa frase que a professora disser, numa música. Uma dica para se trabalhar esse contexto é trabalhar imagens de palavra dentro de palavras. E a outra questão é desenvolver a consciência de palavras. Falar uma frase e contar quantas palavras há nesta frase. E nessa mesma atividade você pode desenvolver a consciência de sílabas da palavra. Por exemplo, então numa frase, eu gosto de maçã. Então ela vai contar, são 4 palavras. Então você já está inserindo o contexto no pensamento dela que uma frase contém palavras. Aí você pega dessa frase uma palavra, por exemplo, maçã. Então aí você segmenta maçã. Quantas vezes eu abri a boca? Abri e fechou. 2 vezes. E aí ela vai perceber que a palavra também pode ser segmentada, porque a nossa fala é silábica. Então, atividades para pré-silábicos. São algumas sugestões e orientações para avançar esse nível. Então, você pode mostrar e trabalhar a base da escrita alfabética, apresentando as letras diversas em formato. Só serão trabalhado o alfabeto com letra maiúscula. Então, você pode apresentar as 4 letras que tem do alfabeto, mas o mais indicado para criança pré-silábica é trabalhar a letra maiúscula, que é mais fácil e visual. Como você pode trabalhar aí? Com bingo, letras vazadas com psicomotricidade e relacionando letra e som. Ou perguntando assim, você sorteia uma... Que letra é essa? L. Qual o som que ela faz? Então você pode trabalhar esses conceitos de uma forma lúdica e a criança ela vai percebendo, ela vai tendo atenção, você vai trabalhando o auditivo e ela vai começando a relacionar letra e som. Trabalhar o alfabeto, nome e letra do som, como eu já disse, começando pelas vogais. Então o importante é começar pelas vogais. Por quê? Porque elas apresentam o mesmo som, então não é difícil guardá-las. Então o A é o A, E, I, O, U. Aí depois você vai apresentando os outros sons de vogais que tem e vai do simples ao mais complexo. Desenvolver a psicomotricidade para a utilização do uso do caderno da esquerda para a direita. Então é muito importante, porque o pré-silábico pode não saber usar o caderno. Então é importante você mostrar como trabalha no caderno da esquerda para a direita, umas atividades que a criança aprenda de esquerda para a direita e cima para baixo. Tem muitas atividades que envolvem esse conceito, é só vocês procurarem na internet. Na realidade, eu vou fazer um outro vídeo em relação a isso, como trabalhar a psicomotricidade para trabalhar esquerda, direita e cima, baixo. Você pode, um deles seria uma atividade simples, você lê com o dedo as coisas que você escreve na lousa ou uma história, porque aí você já está mostrando que é da esquerda para a direita e cima para baixo. Algumas atividades também que você pode relacionar com figuras, colocando da direita para a esquerda,
de cima para baixo, mostrando, ou o próprio uma atividade de ligar, são questões que vão trabalhando o espaço temporal da criança. Atividades que envolvem associação letra e som, quer dizer, mostrar figuras com relação à letra inicial. Então você mostra a figura, por exemplo, do leão e pode mostrar duas letras. Qual que é a letra que começa com L ou M e depois mostrar, fazer o som deles. Ou a figura de um pato, perguntar qual é a letra e qual o som que faz. Por exemplo, que bicho é esse? Ah, é um pato. Que letra é? P. Qual é o som? P. E aí você vai fazendo essa brincadeira diariamente. Não pode passar de 15 a 20 minutos. Todo dia você trabalhando isso, você está inserindo está inserindo a reflexão, trabalhando o auditivo, a atenção, para que a criança comece a refletir sobre o sistema de escrita alfabético. Outra consciência fonológica é para desenvolver a percepção dos sons. Dica: contar palavras dentro de uma frase, mostrando uma figura. Então você pode colocar uma figura que você pega numa revista, ou mesmo você pode pegar na internet, mostrar e a criança fazer. Vamos elaborar uma frase? Aí, por exemplo, você coloca a figura de o cachorro está comendo o osso. Vamos contar quanto tem? O cachorro está comendo osso. Quantas palavras tem? 5. E dessa você pode tirar a palavra cachorro e segmentar. Cachorro. Você pode trabalhar com tampinhas para trabalhar a segmentação, com massinha de modelar, que você também pode trabalhar a psicomotricidade. Em questão da consciência fonológica, você também pode trabalhar também para aperfeiçoar o auditivo da criança e o reconhecimento dos sons, rima e aliteração. Também tenho 2 vídeos falando disso e atividades relacionadas a isso. Atividades a serem usadas na consciência silábica com vogais. Então, como eu já disse, nós temos que trabalhar primeiro as vogais, que são de mais fácil percepção dos sons. Você mostra a figura para as crianças e pergunta: que animal é esse? Nós temos exemplo aí do sapo. Quais são as vogais que estão presentes nessa palavra? E você fala a palavra dando ênfase nelas. Então, assim, sapo. Quais são as vogais que estão contidas nessa palavra sapo? Aí as crianças, o, e aí você vai tentando para trabalhar a consciência das vogais para que afine, para elas perceberem, é o A e o O. Outra atividade que pode ser feita, que a criança identifica o som das vogais. Exemplo: pinte o quadradinho onde representa o som A. Aí você pode fazer com o som A, E, I, O, U. Isso é um exemplo. Então eu coloco a figura de um sapo e coloco 2 quadradinhos. Aonde está o som do A? Aí fala sapo, e aí ela vai pintando. E você vai mediando. Aí vamos supor outra figura. Tatu. Aí você coloca a consigna: pinte o quadradinho onde representa o som U. Tatu. Aonde está o som U? Aí ela vai colocar no final do segundo quadradinho. E assim você vai diversificando com várias sílabas. Você também pode fazer com massinha de modelar para que a criança aperte, fazendo coletivamente. Como seria isso? Por exemplo, você mostra a figura, você dá uma massinha e você vai fazendo comandos com ela. Olha, vamos pegar... Qual é essa figura? Sapo. Então, quantos pedacinhos tem a palavra sapo? Sapo. 2 pedacinhos. Então, vamos fazer 2 pedacinhos, 2 bolinhas. Aí você coloca na mesa. Aí você vai trabalhando. Nós vamos agora apertar aonde tem o som da letra A. Sapo. E aí ele vai apertar a primeira. E aí você pode falar: e aonde está presente a palavra O na palavra sapo? Aí ela aperta a segunda. E assim você vai alternando com outras palavras e outras figuras. Também escreva no quadrado a última letra de cada imagem. Então você coloca várias imagens e coloca o quadradinho para ela representar o último som da vogal. Também outra atividade, agora coloque as vogais que estão faltando a palavra. Então, agora que você trabalhou toda essa questão da vogal, você pode trabalhar uma atividade mais complexa para ela avançar, que aí ela vai registrar as vogais que estão faltando dentro da palavra sapo. Você também pode usar
separar a sílaba, quantificar, contar as letras, contar as vogais de uma cor e as consoantes de outra e fazer o som delas. Então, vamos pintar de amarelo as vogais. Vamos pintar as consoantes de azul. Vamos fazer o som delas? Vamos separar? Sapo. Vamos falar o nome delas? O. E aí você vai trabalhando com todas elas. Então, assim, não é uma coisa que você precisa de materiais assim todo complicado e vai. Você pode trabalhar oralmente, você pode trabalhar com figuras oralmente e vai inserindo esse contexto para que ela avance. Bom, pessoal, esse é o material que eu trouxe para vocês com muito cuidado, com muito carinho, para que vocês aproveitem, trabalhem em sala de aula e faça comentários aqui na descrição do vídeo, se vocês trabalharam, como que foi, e vou trabalhando outras atividades. O próximo vídeo também vai estar recheado de atividades para você trabalhar, para que avance mais o sistema de escrita. Pessoal, me ajuda no canal a crescer, dá um like, se inscreva no canal, porque vai ter muitos conteúdos adequados. Se inscreva, curte, dê o seu like e escreva alguma coisa falando se vocês gostaram do vídeo ou não. Então eu espero a próxima aula. Até mais!